amigo torcedor vascaíno, já já a bola rola para Vasco da Gama e Barracas Central pela Copa Sul-Americana. É jogo importante, é jogo de estreia do Vasco da Gama na Sul. E é claro, aqui eu vou trazer a você tudo que vai acontecer nessa partida, novidades inclusive sobre a escalação. O Vasco vem diferente para esse jogo, tá com 3 zagueiros na linha defensiva, uma grande surpresa que não foi preparada por Renato Gaúcho, porque ele está aqui no Rio de Janeiro e outra parte do grupo está lá na Argentina. Eu vou trazer tudo isso e muito mais para você aqui agora neste seu Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta sua terça-feira. Além dessas, muitas outras informações, tem treta aí, recadinho de Marinho Nestroça para Renato Portaluppi e muito mais, amigo. Fique ligado, fique atento, pois este Fala Gigante chega para você com muita informação. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre com muita informação às 7 horas da manhã em ponto. O nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, né, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, amigo torcedor, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento do nosso canal. E eu sei que tem muita gente aí do outro lado que está sempre ligado no canal do Gigante Vasco, mas nunca clica, né, na palavrinha inscreva-se. Então, se inscreva aí no canal, amigo, e venha ajudar o crescimento do canal do Gigante Vasco. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, gente. Fala logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este nosso Fala Gigante, né, falando com relação a uma treta que pode estar acontecendo nos bastidores, tá? No domingo, o Renato Gaúcho, após a derrota que o Vasco no sábado, melhor dizendo, infelizmente sofreu, né, para a equipe do Botafogo, Renato ele vai na entrevista coletiva e ele é perguntado sobre o Marino Inestrosa, jogador que foi contratado por um valor financeiro altíssimo pelo Vasco da Gama, mas que hoje, ainda dentro de campo, não está conseguindo entregar. Marino é um jogador que está muito abaixo daquilo que se era esperado por ele, um atleta que estava indo quase para o Boca Juniors, que é um dos maiores clubes do futebol sul-americano, no final acabou vindo para o Vasco da Gama, um jogador cotado como uma das maiores promessas do futebol da Colômbia, mas que infelizmente no Vasco não está conseguindo entregar. E o Renato foi questionado por isso na entrevista coletiva e ele foi muito claro naquilo que ele disse, foi muito sincero, não precisou passar pano, ele deu a opinião dele. Ele disse, né, o que mais falo até aqui, por ele ter sido atacante, é para terem tranquilidade para tomar decisão, que o desespero dentro ou próximo da área é sempre do adversário. Temos 4 colombianos no grupo, Renato cita, e eu procuro corrigir. Eles têm muitos erros, é meu trabalho, mas é falta de tempo, não é da noite para o dia que eu vou corrigir os caras 100%. Ele ainda complementa. Quando eu estava no Grêmio ou outros clubes, quando me ofereciam jogadores colombianos ou equatorianos, que eu gosto deles, só dava aval para trazer no momento em que estavam adaptados ao futebol brasileiro. Eles precisam de muito tempo para se adaptar ao futebol brasileiro. O futebol brasileiro com o colombiano tem grande diferença, principalmente taticamente. E isso leva tempo. Então, assim, Renato foi muito sincero, né, deixando claro que hoje os colombianos que estão no Vasco ainda não estão adaptados ao futebol brasileiro e alguns, inclusive, nem ainda estão preparados, que é o caso do próprio Marino Nestrosa. E parece, amigo torcedor, que isso não caiu muito bem, tá? Que o Marino, que está, inclusive, na Argentina, com um grupo que vai entrar em campo hoje contra a equipe do Barracas Central, fez essa publicação aí, ó, nas redes sociais, uma foto dele no treino de ontem, que aconteceu no CT do Boca Juniors, e a palavra, que nada te haga dudar de tu potencial, né? O que isso significa? Que nada faça você duvidar do seu potencial. Será que foi uma cutucada aí nas palavras do Renato Gaúcho, que deixou muito bem claro que o
próprio Marino ainda não está pronto para vestir a camisa do Vasco, ainda não está 100%, Marino disse que nada te faça duvidar do seu potencial. Amigo, clima quente, né? Clima esquentando aí nos bastidores, horas antes de um jogo importante que o Vasco terá pela Sul-Americana, com a presença, inclusive, de Marino e Nestor. A ver, amigo, qualquer novidade, é claro, sem dúvida nenhuma, eu vou estar trazendo para vocês. Mas vamos seguir com o vídeo, porque já já a bola rola para Vasco da Gama e Barracas Central. Pela primeira vez, né, o Vasco enfrenta a equipe argentina e pela primeira vez, inclusive, a equipe argentina, o Barracas Central, entrará em campo numa partida de Copa Conmebol Sul-Americana. Uma equipe que no ano de 2022, pela primeira vez na sua história, começou a disputar a primeira divisão do Campeonato Argentino. Uma equipe, teoricamente, ainda muito jovem, uma equipe que foi, inclusive, fundada pelo atual presidente da AFA, tá? Ou seja, uma equipe que tem uma força nos bastidores da Argentina e acaba tendo também uma força nos bastidores da Conmebol. Importante falar sobre a premiação dessa Sul-Americana, uma competição que está pagando bem, inclusive muito bem, uma premiação que, é claro, é abaixo daquilo que paga a Libertadores, mas olhando, né, para quem conquista o título da Sul-Americana, é um prêmio muito vantajoso. Está aparecendo aí na imagem a vocês, houve até um aumento em comparação com a premiação do ano passado. A premiação do ano passado pagava aos clubes 6 milhões e meio, 6 milhões e meio milhões de dólares, né? Nesse ano a premiação vai ser um pouquinho maior. Ano passado 6 milhões e meio, 33 milhões de reais. Esse ano 10 milhões de dólares, 51 milhões de reais. Isso apenas para quem for o grande campeão, né? Para o prêmio final do título, fora as premiações que ainda acontecem durante toda a competição, como está aparecendo aí a vocês, né? Aquela equipe que participa da fase de grupos. O Vasco é uma equipe que vai participar. Só por participar da fase de grupos, o Vasco da Gama já coloca nos seus cofres um valor de 300 mil dólares. A cada vitória do Vasco na competição, na fase de grupos, mais 125 mil dólares. Ou seja, se hoje o Vasco vence a equipe do Barracas Central, 125 mil dólares no bolso, 643 mil reais. Se o Vasco classifica de forma direta para as oitavas de final da Sul-Americana, o Vasco coloca nos seus cofres 3 milhões de reais. Se o Vasco passa para as quartas, 3 milhões e 600 mil reais. Se o Vasco passa para as semis, 4 milhões de reais. E aí, se conquistar o grande título, mais 50 milhões de reais. Então, assim, uma premiação bem legal. Caso o Vasco da Gama consiga trilhar todo esse caminho e ainda for o grande campeão, o Vasco coloca nos seus cofres, no mínimo, 77 milhões de reais, porque ainda tem as variáveis de cada vitória na fase de grupos. Então, assim, 77 milhões de reais no orçamento do Vasco é um valor bem legal. Para uso de comparação, a Copa do Brasil, né, por exemplo, é uma competição que está pagando a equipe que for a campeã, passando por cada fase, um valor até próximo. O prêmio final do campeão é de 78 milhões de reais. Para quem chegar à semifinal, mais 9, ou seja, 87 milhões de reais. Para quem chegar nas quartas, 91 milhões. Mais 3 milhões das oitavas, 94 milhões. E pela quinta fase, mais 2 milhões. Então, a Copa do Brasil paga, num contexto geral, 96. A Sul-Americana paga, no mínimo, 77. Ou seja, não é tão distante assim a premiação da Copa do Brasil para a premiação da Sul-Americana. Mas é importante falar, a prioridade do Vasco está no Campeonato Brasileiro, não está nem na Copa do Brasil, muito menos na Copa Conmebol Sul-Americana. O objetivo do Vasco é fazer os 45 pontos lá, no Brasileirão. Fazendo os 45, aí sim, Vasco da Gama pode passar a olhar para outras competições. Pode olhar para uma Sul-Americana, pode vislumbrar um título da Copa do Brasil. E o Vasco está escalado para esse jogo de hoje, tá? Ontem ocorreu um treino, né, como eu trouxe a vocês, no CT Casa Marija, CT do Boca Juniors, e o auxiliar técnico Marcelo Salles, que está com o grupo na Argentina, ao lado, inclusive, de Bruno Lazzaroni, preparou mudanças interessantes para a partida de hoje, tá, amigo? A grande mudança é na formação da equipe. O Renato Portaluppi joga num 4-3-3 ou um 4-1-4-1, e para esse jogo de hoje entrará em campo num 3-4-3, né? Uma formação completamente diferente. A escalação terá
Cuesta, Lucas Freitas e Wallace Falcão, jogador da base Cruz Maltina, formando a linha defensiva. No meio-campo, Puma aberto pelo lado direito, Avelar aberto pelo lado esquerdo e uma trinca, né, de meio-campos com Hugo Moura, JP e Matheus França. E no ataque, 2 jogadores, Nuno Moreira e Cláudio Spinelli. Ou seja, Adson e Marino e Inestrosa não serão titulares do Vasco nessa noite de hoje. 2 jogadores que nitidamente não estão conseguindo ter, nem com o Renato Gaúcho, nem com a sua comissão, uma certa prioridade, um carinho, né, um afago ou qualquer coisa do tipo. Estão sem moral Adson e Marino e Inestrosa. Uma grande surpresa. E ontem, Cláudio Spinelli e Nuno Moreira falaram um pouquinho sobre essa partida e, é claro, eu trago as palavras dele aqui para vocês. Se liga só. Veio para enfrentar o Barraca Central aqui na Argentina. Sí, para mí es una motivación, ya lo hablamos con los chicos que estamos acá, que es una oportunidad para nosotros para mostrarnos, para ganar minutos y esta es una copa hermosa, que todos quizá al principio no le dan mucha importancia, pero después la quieren ganar todos y bueno, yo tanto como mis otros compañeros vamos a ser parte de este proceso y ojalá que sea nuestra. Boa tarde. Nada, a gente sabe que em Brasil tem muito viagem, tem muito jogo longe do Rio, então tem que viajar constantemente. Agora começa a Copa Sul-Americana que também tem viagem, mas a gente se prepara o tempo todo para isso. A competição hoje é tratada por vocês do elenco, você como um grande líder, como prioridade ou algo secundário? Não, a gente trabalha todo dia para fazer o melhor dentro do time. Lógico que eu estou disposto a jogar sempre que puder. E aí, amigo torcedor vascaíno, gostou das palavras desses 2 jogadores? Tá confiante para essa partida de hoje? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Amigo, eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o pré-jogo do Gigante, como você preferir falar. Já eu tô de volta com o nosso pós-jogo por volta das 9 horas da noite, contando muito, é claro, com a presença e participação de todos vocês aqui no nosso canal. Vamos que vamos, amigo! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaína! E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco!